ela já era batizada com o Espírito Santo. Ela já tinha experiências tremendas com o Espírito, como visões, impressões, já tinha discernimentos de situações, enfim, ela tinha uma vida no Espírito verdadeira, mas as mentiras ainda aprisionavam-na. Ela estava tão presa que há um ano ela simplesmente paralisou. E ali, paralisada, vendo as pessoas avançarem e sem entender por que eu não avanço, o que está acontecendo. Ainda que continuasse orando, adorando, lendo a palavra, na verdade ela tem dons mestrais e estuda a palavra de maneira muito profunda, ainda assim, por que não conseguia avançar? Depois de alguns atendimentos, ela foi sendo conduzida pelo Espírito, que conduz à verdade, ao fato de que mentiras estavam sendo prisões nas quais ela não conseguia sequer viver e sentir o que Deus tinha para a sua vida. Talvez você esteja nessa mesma situação, amando o Senhor, tendo e carregando o Espírito Santo em você, mas se sentindo paralisada, se sentindo como quem está ficando para trás, não sei. Se eu fosse você, assistiria esse podcast, porque vai te trazer algo poderoso sobre o poder das mentiras que aprisionam e trazem dor, mas o poder muito maior da verdade que liberta. Eu sou Ediomari Nóbrega, eu sou líder no Centro Apostólico Zoe, junto com outros líderes, tenho dedicado a minha vida à cura interior, libertação, fundei uma clínica de cura interior e libertação onde pessoas como ela têm recebido verdades que libertam, sim, e também sou instrutora na Escola de Profetas, conferencista, escritora, tenho sido levantada pelo Senhor para treinar a sua noiva, para que se posicione, resista ao inimigo, entendendo que há uma batalha espiritual e o pai da mentira está por trás, muitas vezes, dos sussurros daquelas mentiras que acreditamos e nos aprisionam e nos trazem grande dor e impedimentos, enfim. Eu sou Ediomari Nóbrega e quero te convidar a se inscrever no canal, caso você ainda não tenha se inscrito. Quero te convidar a dizer aí nos comentários de qual cidade você nos assiste, de qual país e, sobretudo, para que você comente o que esse podcast está falando ao seu coração, que você sugira temáticas para novos podcasts, que você possa, de repente, compartilhar suas próprias experiências, pois elas podem ser base para um novo podcast, ou eu vou ler aqui a sua experiência, que pode ser edificante para aqueles que nos assistem. Em todo caso, hoje eu assisti a um podcast em que a pessoa dizia, olha, se você não tiver nada para comentar, só coloca aí sim ou não, faz um joinha, curte. Por quê? Porque o algoritmo vai entender que esse é um podcast importante e vai compartilhar com mais pessoas. Pode ser? E ative o sininho das notificações, porque toda semana nós temos novos vídeos para edificar a sua vida. Vamos lá? Quem é que hoje vai compartilhar comigo e com você um pouco mais da sua vida, da sua história e vai nos edificar com ela? Quem será? Eu trago para vocês uma jovem, um coração de Deus, já com tanta experiência e riqueza nessas experiências. Com vocês, Jumede! Seja bem-vinda, Ju! Obrigada, Edi, meu Deus! Tá aqui é um privilégio. Oh, que lindo! Ju, eu quero que você se apresente para quem nos assiste e fique à vontade, fique livre. Eu me chamo Juliane Medeiros, eu tenho 18 anos, eu trabalho, estudo, faço parte do Ministério Mestral no Centro Apostólico Zoe, sou líder da fotografia lá no CAIS e faço parte também do Ministério Infantil, atuando principalmente na parte do ensino para as nossas crianças. E eu sou bem-aventurada, muito bem-aventurada. Ai, gente, olha, vocês vão ver aqui que o que Ju já recebeu do Senhor, de mentiras que trouxeram a ela grandes dores.
E ela começando a se apresentar e dizendo assim, como ela é bem-aventurada, gente, isso é coisa que só o Espírito Santo faz dentro de nós, em nós, e acaba fazendo através de nós. Então saiba, mesmo que hoje você ainda esteja preso em mentiras, sofrendo com elas, você é bem-aventurado, sabia? Por quê? Porque o Senhor está com você. Ou melhor, Ele está em você. E do jeito que tem feito com Ju, fará na sua vida. Diga um amém aí bem grande, porque Ele vai te permitir acessar verdades libertadoras. Fica atento, criatura. Fica atento que Deus vai usar a vida de Ju nesse podcast para a sua vida. Vamos lá, Ju. Eu estava aqui anotando as mentiras que você acreditou. Mas antes de falar de mentiras, eu queria que você falasse um pouquinho da sua vida com o Espírito Santo. Vamos começar com uma coisa boa. Porque você se converteu uma criança, né? E conta para nós, converteu, aí deixou um pouquinho os caminhos do Senhor, mas quando volta, você conhece o Espírito, você tem experiências com Ele. Como que é isso, Ju? Eu me converti ainda muito criança. E quando eu tinha por volta dos 12 aos meus 14 anos, eu tive um momento muito difícil de me afastar do Senhor, de não frequentar nenhuma igreja, não tinha ninguém em volta que tivesse comigo para me acompanhar, então foi um momento muito difícil. Mas no início de 2022, em fevereiro, eu fui convidada para ir para um acampamento de carnaval da Zoe. Um acampamento de carnaval? Um acampamento de carnaval em fevereiro. Naquele acampamento já aconteceu muita coisa, várias coisas aconteceram naquele acampamento. E tinha algo que eu sentia, que aquele povo era o povo que eu deveria ficar perto. E a partir dali eu fui me apaixonando por Jesus de uma forma que eu não queria nada mais, só conhecê-lo em profundidade. E eu fui conhecendo Jesus e num dos nossos cultos de quinta-feira de ativação foi liberado sobre mim o batismo com o Espírito Santo. E eu já dei esse testemunho algumas vezes no nosso meio que foi liberado naquele momento. E a minha boca, tipo assim, ia saindo alguma coisa, mas não saía nenhuma palavra, e saía sons e não saía. E depois disso eu fiquei, meu Deus, será que eu fui batizada? Será que eu não fui? Porque ainda não tinha fluído tudo como flui, assim, quando a gente vê as pessoas falando. E aí passou um tempo assim, e a pessoa que tinha ministrado sobre mim, ela falou que eu deveria buscar em casa e continuar e ir reproduzindo esses sons e ir realmente pedindo para o Espírito para que ele realmente fluísse. E eu fui fazendo isso em casa e às vezes vinha uma coisa e eu ficava, meu Deus, será? Até que veio o Be Free, que foi o nosso Como Águias para os Jovens, versão jovens. E no Be Free teve um momento final de ativação e lá foi quando eu fluí plenamente que coisa boa. nas línguas e foi logo depois de sair de um cativeiro, então tipo assim... Meu Deus, calma, peraí. Porque você falando aí das línguas e me vindo um comentário de uma pessoa que dizia assim, após o último Como Águias, eu estava dormindo, foi o Ian Clauver, eu estava dormindo e acordado ao mesmo tempo. Parecia um pesadelo, mas não era. Eu me percebi paralisado, pois eu tentava falar para repreender e não conseguia. Ou seja, ele estava claramente sobre um ataque de terror noturno. Eu tenho aqui, Rebeca, coloca aqui indicativo de vídeos, acordei no meio da noite sendo atacada por um espírito maligno. Tem um podcast meu, tem um podcast de Simone com essa mesma experiência, então é algo que a gente tem experiência, ele estava tendo ali. E foi no instante em que percebeu uma voz interior dizendo, ore em línguas. Eu logo pensei, como se eu não tenho o dom? Foi na hora que a voz disse de novo, abra a boca, Espírito Santo lindo. E foi aí que eu abri a boca e saiu de mim palavras como que numa língua eslava. Eu não sabia o que dizia, nem se produzir som no plano terreno, mas sei que saiu de mim essa fala e logo saí daquilo. Tenho certeza que o Espírito Santo orou através de mim. Meu Deus. E eu tive a oportunidade de encontrá-lo e ele me contou isso. E eu falei, ele tanto comentou no podcast 42,
Mas eu encontrei ele numa reunião e ele contou, né? E eu disse, você foi batizado com o Espírito Santo, creia. Ele disse, mas nunca mais eu falei. Eu disse, mas você precisa continuar. Você foi batizado. E ele te encheu numa hora de ataque espiritual. Que coisa linda. Então, que lindo, Ian. Eu sei que você tem assistido os nossos podcasts. Você mesmo me disse que os nossos podcasts agora são a sua Netflix. Então, assista, você que você está assistindo, ou melhor, não assista que você está assistindo. Fique atento ao que Ju compartilhou. Viu o que aconteceu no momento, mas ela precisou ainda de um tempo até que fluísse plenamente. Só não pode parar e travar. Você não parou, você continuou ali recebendo as orientações e deixou fluir até que realmente acontece e uau, muda tudo. Muda ou não muda, Ju? Ai, muda muito. E tem muito disso que a gente acha que a gente só recebe o dom depois que a gente já fala tudo, fala muitas palavras. Mas não, esse é um dom que a gente pode desenvolver e pode buscar mais com o espírito de novas palavras. Então eu lembro que a ministra, ela falou isso pra mim, que eu fui batizada naquele dia que os sons começaram a fluir de mim, mas que depois foi um aperfeiçoamento e que eu deveria buscar novas palavras espirituais, nas línguas espirituais, e que isso é algo que o Espírito quer de nós, que a gente busque mais dessas palavras. Ju, tu acreditas que eu te ouvindo agora e eu tive como que uma visão? Meu Deus! E é como se eu te visse dando uma palestra do seminário do Espírito Santo. Meu Deus! E aí eu disse, Senhor, como? Mas a gente já tem os palestrantes, inclusive a gente vai ter o seminário do Espírito Santo agora, final de setembro. Final de setembro não, esse final de semana próximo, né? Que dias? O próximo. 19, 20 e 21. 19, 20 e 21 de setembro. E aí eu pensei, já temos os palestrantes, e me veio uma impressão. O Seminário do Espírito Santo para jovens, com jovens ministros que já são cheios do Espírito. Meu Deus! Meu Deus, vai ser lindo! Meu Deus, mas voltando. Pois é. Então, você já tinha desenvolvido, você já estava ali experienciando o Espírito Santo, mas mesmo assim tinha algo na sua vida, ali na dimensão de alma. Então, é o que eu tenho sempre ensinado. Na dimensão de espírito, o Espírito Santo está conectado ao nosso espírito, conectado a Deus. A gente flui, desenvolve dons. Pá, você estava ali desenvolvendo. Mas a dimensão de alma tem ali pensamentos, esses pensamentos estão cheinhos, muitas vezes, de mentiras cridas, além de mentiras já de um padrão de pensamentos disfuncionais, que caracteriza ali aquelas lentes que a gente já usa, que são distorcidas. Além disso, emoções desreguladas, vontade afetada. Meu Deus! E a pessoa está cheia do Espírito, falando em línguas, mas ao mesmo tempo sofrendo, não conseguindo avançar. Como é isso? Eu tenho Deus em mim? Que luta é essa? É essa luta da tridimensionalidade do ser, que a gente tem que observar, a espiritualidade bíblica integrativa, senão a gente não consegue vida plena. E aí Ju percebeu isso. E aí você percebe isso quando, Ju? Durante os seus atendimentos na clínica, como que é isso? Pois é, de mesmo cheia do Espírito Santo, batizada em línguas, tendo visão, discernimento, impressão, um monte de coisa, mesmo dessa forma, eu comecei a perceber a minha alma muito agitada. E sinalizações mesmo perceptíveis de que algo estava errado. E aí eu lembro que a primeira situação que eu tive desse contato com mentira foi uma vez que eu estava na Anglicana e a gente estava fazendo alguma coisa com os jovens, o pessoal da Zoe, e eu lembro que eu olhava para todo mundo e eu me sentia sozinha. E vinha na minha mente que eu estava sozinha. E era muito forte aquilo e eu comecei a ficar muito triste lá. E eu acho que eu já fiquei um pouco cabisbaixa, já mudou algo, sabe, no meu rosto. E daqui a pouco tia Mona me vê e me chama para me dar carona e a gente vai para minha casa. E quando a gente tava indo, ela começa a me perguntar o que aconteceu, você tá bem? E aí eu compartilho com ela o que eu tava pensando, o que eu tava sentindo. E aí ela pergunta, e já faz muito tempo que você tá sentindo essas coisas? E eu falei que sim.
E já tinha muito tempo que eu tava com pessoas, que eu tava rodeada de pessoas e que eu tava com aquela coisa, eu tô sozinha. Quando eu for pra casa, eu vou estar sozinha, não vai ter mais ninguém. E eu vou ficar sozinha. E muito forte isso. E olha que coisa, mesmo você estando com pessoas, é aquela coisa do sentimento de estou só no meio da multidão. Porque uma coisa é, eu vou para casa, eu vou ficar sozinha. Ok, se você vive sozinha em casa, você vai ficar sozinha. Mas não era um sentimento só de quando estava em casa sozinha. Ele estava vindo para quando você estava com pessoas e a impressão estou só permanecia. Ou seja, em casa, fora dela, com gente ou sem gente, o mesmo sentimento. Estou só, estou só. É isso. É exatamente isso. E tia Mona me levou a perguntar naquele momento para Jesus qual era a verdade que ele tinha sobre essa afirmação que eu estava fazendo, que eu estava sozinha, Dentro de um carro. dentro de um carro, no Meu meio da Deus! rua, à noite, e a rua é esquisita, só tinha Meu gente, Deus! duas mulheres dentro do carro. E daqui a pouco eu começo a chorar. E Oh. chorando muito. E ela, o que você tá vendo? Me conta. E aí eu tô vendo Jesus e ele me diz que ele é o meu amigo. E ali eu chorava, chorava. E Timona chorava do outro Que lado. E coisa a gente. linda! E foi um momento que realmente me marcou. Ou seja, Ju, para você ver que nem sempre a gente precisa estar dentro de uma clínica de cura interior e libertação, porque a gente pode ter momentos sim com o Senhor e Ele trazer mentiras e verdades e você ali receber porções de cura para você. O que você me diz aqui, imagina, dentro de um carro, gente, dentro de um carro. Então, eu fiz 2 lives anteriores. Rebeca, coloca aqui as lives para quem está acompanhando, em que é o meu desespero para ajudar a igreja, porque são tantos comentários. Olha esse comentário, Ju. Segura aí onde é que eu lhe cortei, viu? Para você dar continuidade. Mas a Ianca, ela coloca assim: eu vivi quase 20 anos presa em mentiras que me aprisionaram todos esses anos. E que o Senhor me mostrou a verdade, que me libertou nesse seminário. Ela falava do seminário como águias, e ela disse que esteve no último seminário, viveu o sobrenatural do Senhor, e tem um testemunho poderoso de cura, transformação, Meu ativação Deus. de propósito. Ela diz, eu louvo a Deus por esse seminário, desejo profundamente que tenha sido canal de libertação em outras vidas, assim como foi na minha. Pastor Edi e equipe, o trabalho de vocês não está sendo em vão, não desanimem em momento algum. Oro a Deus por vocês, que o Espírito Santo continue conduzindo nessa missão tão preciosa. Então, assim, lindo o testemunho dela. Mas veja, ela não teve a oportunidade de estar no processo na clínica de cura interior. Mas ela teve do seminário. Mas tem pessoas nos podcasts que eu vou lendo nos comentários, é de chorar. Porque não tem nem o seminário. Uma irmã do Mato Grosso, eu preciso ir, mas eu não tenho condições, eu fico, meu Deus. Então, para tentar ajudar de alguma forma, eu estou fazendo lives e compartilhando protocolos sobre como acessar mentiras, trocar mentiras por verdades, como liberar feridas. E nesses podcasts, que eu faço a live e salvo como podcast, então já fiz 2 com protocolos, vou fazer mais um para os pensamentos, enfim. Mas onde eu quero chegar, Ju, é que é possível você acessar mentiras que te aprisionam, que trazem dor, que te paralisam, sem necessariamente estar em um seminário ou em uma clínica ou uma igreja que tem um ministério de cura interior. E você acessou dentro de um carro, poxa. Por quê? Porque quem conduz a verdade é o Espírito Santo. Então, teve a ajuda de Mona? Teve. Mas certamente você hoje já tem acessos sem nem ter ninguém te ajudando. Depois você pode até falar sobre isso, se já aconteceu, né? Então, é possível, e isso é poderoso. Você sentiu que te impactou a ponto de te transformar? Por exemplo, se você antes sentia quando estava com as pessoas, você começou a sentir diferente? Com certeza. Depois que isso aconteceu, eu comecei a andar nos lugares e estar com pessoas. E por mais que não tivesse ninguém falando comigo diretamente, que eu tivesse no meu cantinho e tivesse muitas pessoas, eu sabia que Jesus era o meu amigo. E o amigo que não me deixa só, que me escuta, que me entende, que tá ali comigo. Então, isso foi muito transformador mesmo para mim. E a partir dali, eu comecei a ver com a líder da clínica quando a gente conseguia horário para começar meu atendimento. Mas antes mesmo do meu atendimento começar,
houve outra situação muito impactante também, que houve um momento que eu fui instrumento de ferida para algumas pessoas, pessoas que eu amava muito, mas que eu acabei ferindo-as. E quando isso aconteceu, eu entrei num lugar de culpa muito grande. E por mais que as pessoas já tivessem liberado perdão para mim, eu carreguei essa culpa e comecei a acreditar numa mentira de que todo mundo me odiava. Ai, meu Deus, olha isso. É um eterno tratar, é um eterno, porque a gente vai recebendo tantos estímulos ao longo da vida e basta mais um para a gente acreditar numa nova mentira. Então, lá está você, meu Deus, presa ou pelo menos perseguida em sofrimento por uma mentira. Que todo mundo o quê? Ju, te odiava, não gostava? Me odiava, me Meu odiava. Deus. E eu chegava nos lugares e, meu Deus, todo mundo me odeia, eu não posso estar aqui, eu preciso me isolar, eu preciso ficar em casa. E eu comecei a ter crises de ansiedade. Então, me faltava ar, me dava crise de choro, me dava ataque, eu queria correr dos lugares, eu queria fugir e me guardar assim, sabe? Me fechar assim e fechar os olhos para que ninguém me visse, porque eu não queria estar naquele lugar que pessoas me odiavam, que pessoas não queriam minha presença ali. E principalmente com as pessoas que eu tinha sido instrumento de ferida. Aquelas pessoas, então, elas me odiavam que eu não podia nem chegar perto delas. Deus. E o Senhor é muito gracioso que tinham vezes que eu não tinha força para declarar as verdades dele sobre mim e até mesmo fazer uma declaração, pegar o nosso livro e dizer o que é que o Senhor tem sobre mim, sobre essa situação. E às vezes que eu não tinha força, o Senhor levantou alguém que é o meu amigo, que está assim do meu lado mais próximo. O Senhor levantou Luca e tinha momentos que eu não conseguia, mas ele pegava a minha mão, olhava para mim e às vezes eu assim querendo só me esconder, ele levanta a cabeça, olha para mim, respira e declara comigo: eu sou filha amada do Senhor. E às vezes eu não tinha força para declarar, mas ele dizia: repita comigo, por favor, repita comigo. E ali ele me levava a repetir A verdade a libertadora. verdade do Senhor, declarar mesmo. E às vezes eu falava assim baixinho, e ele dizia: não, você vai falar em voz alta, fale de novo, até que eu declarasse cheia de força. E ele me levava a declarar a verdade do Senhor, e ali eu dava um, sabe? Uau, que lindo. E declarar sobre a minha identidade, sobre a identidade do Senhor e sobre aquela situação. E Ju, você acredita que quando a gente fez o manual Assim que Venço Minhas Guerras, o Senhor nos deu como estratégia de vencer o inimigo, porque o inimigo certamente estava ali oprimindo. Onde tem mentira e que a pessoa acreditou, ele está ali oprimindo a pessoa. E aqui são 4 frentes. Então, o que você falou aí é a verdade sobre quem Deus é, a verdade sobre quem eu sou, o que Deus tem para mim. Isso aqui é tão poderoso. Tanto que, não só o manual, mas eu fiz também um curso que está lá no Hotmart, Assim que Venço Minhas Guerras, e tenho recebido testemunhos de pessoas que só de enfrentar o inimigo com essas verdades já são libertas de opressão. E aí você está dizendo que você fazendo, e à medida que ia fazendo, você voltava o fôlego, respirava e conseguia, de repente, voltar ao lugar onde você tinha saído. Isso é tão poderoso, Ju. Diga para o povo que está assistindo que isso é poderoso, isso é real. O que aconteceu com você? Pode dizer aí para as pessoas, é real, minha gente. foi muito poderoso, foi muito real. E assim, como o Senhor é gracioso de levantar pessoas que quando a gente não consegue sozinha, Ele vai lá e levanta. E Luca foi esse instrumento mesmo do Senhor na minha vida de então que a gente possa, né, estar junto de pessoas que nos conduza, que estejam conosco até nos momentos difíceis para conduzir a gente à verdade do Senhor quando a gente não consegue, né? Isso é muito... Você disse, Ju, que mas ali você já tinha pedido para ser recebida na clínica, mas aconteceu mais essa situação que você foi percebendo como haviam mentiras que estavam ali em sua vida, ali na alma, agitando essa alma, te fazendo sofrer. Mas chegou o momento que você se aceita na clínica. E aí, quando começam os atendimentos, mais mentiras? Meu Deus, mais mentiras. E eu lembro que uma das primeiras mentiras foi que eu tinha uma dívida com as pessoas. Meu Deus.
de que as pessoas eram merecedoras e eu não era. E só tinha graça de Deus para as pessoas e para mim não. Meu Deus, Ju, como é que apareceu isso no atendimento? Você lembra? Eu não tô conseguindo me lembrar muito bem da situação específica no qual isso começou. Mas foi algo que deturpava a minha visão sobre Deus, que é um Deus gracioso, então Sim. mexia com o que eu achava a minha perspectiva de Deus e com a perspectiva da graça. Então, foi algo que impactava muito a maneira com qual eu vivia. Tipo, Sim. como assim eu fui resgatada, fui vivificada, e como assim eu tô dizendo que tem graça para outras pessoas e para mim não? Exatamente. E eu não mereço nada, que eu não mereço nada do Senhor, e eu tenho que, e as pessoas que são merecedoras, eu tenho que pagá-las, tenho que ser ativista e dar para as pessoas algo para pagar a dívida com elas. E foi muito difícil isso. E depois eu recebi a verdade do Senhor que eu estava me pondo no lugar de Deus da minha vida e dizendo se alguém era merecedora e não era, e rejeitando a graça que o Senhor disponibilizou para mim. Meu Deus. Ô Ju, você chegou a sentir, por exemplo, algumas pessoas sentem isso, que o outro é melhor, que o outro é mais valioso, que o outro Deus ama mais. Você se percebeu nisso também, em mentiras dessa forma ou não? Ou era mais específico sobre, como você falou aí, de eu devo às pessoas, eu tenho que dizer sempre sim para as pessoas, por exemplo, eu não posso dizer não, porque eu estou em dívida com elas e elas são as que Deus ama, as que Deus tem graça e não eu. Isso tudo, tiveram outras mentiras associadas, você consegue lembrar? Porque às vezes o que eu tenho percebido com pessoas é que nunca é só uma. É uma que acrescenta a outra, que está ligada a outra, no seu mesmo eu anotei aqui que você falou, eu tenho uma dívida com as pessoas, porque eu não sou merecedora, porque elas são, então só tem graça de Deus para elas, e acaba sendo meu Deus, como é que eu digo? Se amplia demais. Então a mentira que era só sobre você, acaba sendo sobre você e sobre o outro, acaba sendo sobre você, sobre o outro e sobre Deus. Isso acontecia, você sentia isso? Sim, eu sentia muito. Tiveram várias outras mentiras ainda em relação às pessoas. E muito disso de que as pessoas não gostavam de mim e que eu era rejeitada pelas pessoas, que eu não era amada. Então, várias outras mentiras em relação à minha identidade, em como as pessoas me viam e algo muito em relação a mim, de tipo assim, de não ser tão digna que nem as outras pessoas. Então, muito isso, de não ser amada, tudo isso potencializou, sabe? Sim. Tipo assim, tem o principal, mas tinham raizinhas assim conectadas com essas outras mentiras. Exatamente. Ju, teve outra mentira. A gente estava conversando aqui antes do podcast e você falou, por exemplo, que você se sentia culpada. Não, que você não podia confiar em Deus. Essa. Deus não era digno de confiança, você não tinha como confiar nele. Como surgiu isso? Você conseguiu identificar qual foi o momento que você começou a acreditar nessa mentira? Você lembra do que foi que aconteceu para você? Porque sempre tem um momento em que a sementinha lá é lançada e começa ali uma raizinha, a mentira é crida dali. Quando foi? O que foi? Como foi? Eu lembro que na minha infância, a minha mãe, ela sempre me conduzia ao caminho do Senhor, mas tinha alguns momentos que eu ouvia dela assim umas reclamações com Deus, de que Deus não fazia, de que Deus não provia, de que Deus. E a partir dali, eu lembro que no atendimento eu voltei assim na minha infância, me vi criança e ouvi a minha mãe dizendo isso, de que Deus não estava fazendo, de que Deus não fazia na vida dela. E a partir dali eu comecei a acreditar que eu não podia confiar em Deus porque Deus não faz. Ai, meu Deus, olha a mentira. Pois é, eu acreditei nisso e depois eu me via no alto de um monte e aí Deus pedia para eu pular e eu ficava assim, não posso pular porque eu não posso confiar, não posso confiar. E Deus estava lá embaixo, ele pedia para eu pular. E eu, meu Deus, eu não posso. E aí a ministra foi me conduzindo
a fazer declarações de confiança, a orar com verdade, que declarar em fé que eu confiava no Senhor. E ali o Senhor me deu a verdade de que Ele era a minha segurança. E ali eu me lancei aos braços do Senhor e foi muito bonito. E além disso, ele ainda me disse que eu podia confiar porque ele dava muito mais do que eu tinha pedido, do que eu tinha pensado ou imaginado. Meu Deus, que coisa Então foi muito, muito, muito bonito. Que lindo. Ô, Ju, quando você fala, porque as pessoas que nos acompanham aqui no podcast, não necessariamente elas viveram seus processos de cura interior numa clínica, sendo atendido por alguém. Então, quando você fala que Jesus veio, como é essa experiência? Conta um pouquinho, porque, tipo assim, não tem ninguém dizendo a você, Jesus está dizendo isso, é você e ele, de maneira sobrenatural. Mas antes de contar, você escolhe aí uma experiência que te marcou e que Jesus, você sentiu ele, pode ser até essa mesmo, certo? Como foi, como é que se dá. Eu quero só fazer um alerta aqui sobre a questão do que mães e pais falam. E como essas mentiras. Então, o próximo podcast eu vou falar sobre isso. Não são mentiras que nós cremos a partir das nossas próprias percepções, mas são mentiras que nós cremos porque ouvimos de figuras de autoridade na nossa vida. Então, Éssila, minha filha, ela ontem, ou foi antes de ontem, estava dizendo: mãe, no meu atendimento veio uma mentira que eu tinha acreditado porque eu ouvi de você. E eu, meu Deus, não acredito, filha, perdão. Porque a gente é imperfeito e a gente erra tentando acertar como mães e pais, enfim. Mas olha que coisa, ela também tinha acreditado numa mentira sobre uma determinada temática da vida dela, e quando foi buscar a raiz, era algo que ela me ouvia dizer constantemente. Então ela acreditou naquilo e aprisionou ela. Meu Deus, como a gente precisa ter cuidado. Mas Deus liberta, mostrou a verdade. Como é esse processo aí de você chegar e Jesus mostrar e dizer, salta, vem? Como é que é isso, Ju? Conta para quem está assistindo que nunca viveu. Na clínica, tudo que acontece lá é com Jesus na frente. Então, quando a gente chega, a gente faz uma oração de confiança, que a gente confia que Jesus está ali com a gente. E tudo a gente pergunta a Jesus. Não é algo que os ministros fazem por burocracia, por perguntar, mas tudo é Jesus que conduz. Então, pergunta a Jesus, onde foi que isso começou? E aí me veio na memória, eu criança escutando aquilo da minha mãe. E aí depois, pergunte a Jesus, Mentira. a mentira que você creu. E aí vem na mente exatamente a mentira. E daqui a pouco, pergunta a Jesus, qual é a verdade sobre isso? E aí Jesus entrega uma verdade. E durante esse processo, Jesus nos conduz a lugares que a gente viveu, que a gente esteve, mas também a lugares que Ele quer nos levar para trazer uma verdade, como foi comigo. Ele me levou a um alto de um monte, e Ele estava lá embaixo pedindo para eu pular, e eu não conseguia pular. Mas depois eu consegui, Ele me deu a verdade de que Ele é a minha segurança. Meu Deus, isso foi muito impactante. Muito e depois disso tudo, no final, a gente também pede para Jesus nos levar para um lugar de descanso. E eu acho que são um dos momentos mais bonitos que a gente vê na clínica. Então eu já tive um momento de Jesus me levar para a praia. E lá ele ficar sentado comigo na calçadinha, meu amigo papeando na praia. Jesus já me levou para cachoeiras no momento em que eu precisava ser limpa, e ele no final me limpou e foi muito bonito. Lindo. Já me levou para um avião, me dizendo que ia me levar para lugares altos. Então, é muito bonito, muito gratificante estar sendo levada a tantos lugares por Jesus e estar ali com Ele. Não é ninguém que está me dizendo. Às vezes testifica, tipo, eu estou sentindo Jesus do meu lado. E eu já tive experiência de, tipo assim, de ver Jesus do meu lado. E quando vê, tá no papelzinho da intercessora, Jesus estava do seu lado. Meu Deus, que coisa linda! Sim, então muitas coisas batem, nem tudo assim que eu tô vendo, às vezes você tá vendo, tá vivendo aquilo, e você não tá compartilhando com a ministra nem com a intercessora, mas às vezes a intercessora tá vendo, a própria ministra tá recebendo. Eu lembro que uma vez que eu fui trocar a antiga raiz por uma nova semente, antes que eu falasse qual foi a semente que eu recebi do Senhor, a ministra já
tinha recebido. Meu E quando eu Deus. falei esperança, ela falou, eu já sabia que ia ser esperança, Que porque o Senhor já lindo. tinha me mostrado. Ai, que Então lindo. é muito lindo que a gente Meu vive. Deus. Agora, Ju, quando você teve a experiência na clínica, mas fora da clínica, você já teve alguma experiência você sozinha, nesse tempo agora de atendimento, em que você se viu ali com Deus e disse, Senhor, tem alguma mentira? E você viveu tudo isso sem ter alguém na clínica necessariamente, mas só você no seu quarto, ou fora ali aquela experiência do carro? Eu tive. E tinha uma situação que eu me encontrava recorrentemente, que era de que eu atrapalhava as pessoas. E me vinha muito isso, eu ficava com essa mentira. E eu já tinha noção de que era uma mentira. E eu, Senhor, de onde vem esse negócio que eu atrapalho as pessoas? E tipo assim, as pessoas me dizendo, você não atrapalha, você é muito bem-vinda, você é da família. E eu, meu Deus, eu atrapalho, eu atrapalho. E eu fiquei me questionando. E eu tinha noção que era mentira e não sabia de onde vinha. Até que teve um dia que eu tava em alguma situação com a minha mãe dentro de casa. E aí ela tava falando com outra pessoa e disse, mas ela não atrapalhou não, né? Ela não deu trabalho não. E aí naquele momento o Espírito fez, Olha é isso. daí que vem a mentira que você acredita. E eu fiquei, meu Meu Deus. Na Deus. mesma hora, assim que eu escutei, eu nem tava prestando atenção no que ela tava falando, mas essa frase eu escutei e o Espírito fez um... E eu, meu Deus, é daí que vem. E aí eu tive que pedir pro Espírito me trazer a verdade, qual é a verdade sobre isso. E isso foi dentro de casa, uma coisa que eu escutei, meu Deus, recebi um insight do Espírito. Sim. E depois recebi a verdade. Que coisa linda. Ju, já teve um momento ou algum acontecimento em que tinha algo para ser tratado, você sabia que precisava tratar, mas o Espírito Santo, do jeito que ali na sua casa, ele deu um insight e ali foi imediato, pá, você recebeu a mentira e a verdade depois. Já teve alguma hora que ele também te parou e disse, não, agora não é hora, você não tem como lidar com essa mentira? Porque isso também pode acontecer, ele sabe o momento certo. Já aconteceu? Também aconteceu. Voltando para o Be Free, lá a gente tem atendimentos, como a gente tem no Como Águias, no Seminário de Libertação, a gente tem alguns momentos de atendimento individual para tratar coisas específicas, né, que a gente preenche no mapeamento, e eu preenchi algo sobre abuso sexual. E quando eu fui para esse atendimento, a ministra ficou muito preocupada com aquela sinalização e me perguntou se a gente podia abordar isso, mas eu sentia que eu não estava confortável, alguma coisa não me fazia ficar confortável com tratar aquilo naquele momento, e aí a gente foi para uma outra coisa, liberação de perdão, e aconteceu isso, mas quando eu estava no meu atendimento, durante o processo, chegou o momento e o Senhor me trouxe, e a gente estava tratando a raiz de perda. Peraí. Deixa eu entender. Você estava no seminário Be Free, Cura Interior para Jovens, e ali você foi atendida, e no atendimento você já tinha colocado no seu mapeamento, a ministra viu que era importante falar sobre essa situação do abuso sexual, e você disse não. Você não entendeu e tratou outra coisa. Isso. Quanto tempo passou? Teve mais de anos, será? Não precisa saber precisamente, mas meses, anos, como foi isso? Teve 2 anos. Meu Isso Deus. foi em 2022 e eu fui tratar em 2024. Meu Deus. E aí, a gente estava tratando a raiz de perda, e a mentira que veio foi que eu sou culpada pela perda da minha inocência. Ai, que raiva! Que raiva! Que as mulheres que foram vítimas abusadas acabam achando que elas foram as culpadas. Que raiva! Esse é o pai da mentira, o diabo do inferno, que faz uma vítima achar que ela foi causadora do que fizeram com ela. Ai, Ju, não acredito, você estava presa nessa mentira. Meu Deus. Pois é, eu estava e eu fui levada aos momentos de abuso que eu sofri. E eu não consigo me recordar da idade exata, mas eu tinha entre 7, 8, 9 anos. 7, 8, 9 anos.
E esse abusador era alguém da minha família. Oh, Deus. Era alguém bem mais velho. Ele deveria ter uns 70 e poucos anos. Ai, Jesus. Era alguém muito velho. E aí aconteceu de um tudo. De todo tipo de toque, de todo tipo de contato. Oh, Deus. A única coisa que não chegou a haver mesmo foi a penetração, porque ele já era muito avançado de idade, então não tinha como isso acontecer, mas fora isso, ele me explicava tudo o que estava acontecendo. Então ele me contava o que eram as partes íntimas, como é que era que fazia. Ele me mostrava vídeos, então ele me mostrava pornografia e me explicava, olha, é isso que acontece, e quando você tiver tal idade você vai menstruar, e aí você vai fazer isso. E aí ele me dizia abertamente, eu não consigo fazer isso porque agora eu já sou de idade, mas antes eu fazia isso, eu já fiz com várias meninas, eu já fiz com tal e tal menina da sua família. Meu Deus. E eu fui introduzida, assim, algo que eu não tinha nem noção do que era nada. Eu fui introduzida e eu ficava assim sufocada porque eu não sabia o que fazer, eu era uma criança e eu não sabia para quem falar e eu tinha muito medo de contar para minha mãe, a minha mãe fazer um escândalo muito grande, de acontecer alguma coisa com ela depois que ela fizesse algo. Sim. Pelo impulso, e eu ficava, meu Deus, o que eu faço? É incrível como a criança abusada, ela se sente na responsabilidade de proteger a mãe, o pai, e elas ficam ali sendo sacrificadas para proteger, com medo do pai matar o abusador e ser preso. Já ouvi esses relatos. Então, meu Deus, Ju, que coisa, isso é tão pesado. Mas foi no atendimento que veio isso? Como é que foi no atendimento que você estava dizendo, mas assim, o que eu quero perguntar é, no atendimento veio isso e você fez todo o processo, tanto de liberação de perdão, deve ter feito, como da mentira crida. Foi só essa mentira, tipo, porque às vezes tem muitas mentiras no caso do abuso. O que você começou a acreditar? Que você era culpada disso? Teve mais alguma outra coisa? Tiveram mais coisas. Tiveram coisas como que eu não era limpa. Ai, que E raiva. que eu gostava de estar na situação porque eu não conseguia sair dela. Então, que eu gostava de viver os toques indevidos, o contato, e eu era obrigada a fazer coisas nele também. Sim. Então era muito difícil e me veio isso que eu não conseguia sair, por isso eu gostava do que eu estava vivendo. Oh, Deus, que coisa. E ali a ministra me levou a refletir, ela trouxe uma reflexão e ela falou assim, que se a gente pega uma criança e a gente começa a colocar músicas que falam sobre sexo, sobre pornografia, sobre vários tipos de coisas, a gente induz aquela criança a dançar, ela vai dançar e ela vai gostar de dançar. Não necessariamente ela entende o que está acontecendo e o que ela está dançando, mas ela vai gostar de dançar, porque é normal do ser humano dançar e gostar disso. E ela me trouxe outro exemplo também, que se a gente pegar uma criança e começar a dar licor para ela, alcoólico, todos os dias, vai chegar um momento que ela vai gostar daquele licor que ela está tomando. Sim. Não porque ela tá certa, porque a pessoa que tá dando tá certa. É o hábito até, né? Mas aquilo que vira frequente acaba e é algo do corpo. Sim. Gostar de degustar aquilo, Sim. mas que não necessariamente, meu Deus, não tem cabimento dizer que uma criança gosta de ser abusada. Sim. E aí foi quando eu tive essa verdade também, de que eu não tinha culpa de nada do que tinha acontecido. E eu fui livre da culpa e o Senhor me levou. Foi nesse dia que o Senhor me levou para a cachoeira e me limpou. E eu recebi a verdade de que eu era limpa, de que eu não tinha culpa e fui purificada disso. Mas eu imagino como deve ser muito difícil para outras mulheres. E fico pensando, meu Deus, se há mulheres que também pensam isso, que gostam de viver a situação. Exato. Meu Deus, como isso... E tantas que não conseguem sair da situação também. É tipo assim, tem esse aspecto que você falou e tem um aspecto de que não consegue sair. É uma criança, como é que ela diz não? Como é que ela... Então ela não consegue sair e de repente ela se responsabiliza. Porque eu não saio, é porque eu quero ficar.
Mas ela não tem como sair, meu Deus, como? Completamente envolvida. Você vê que ele te envolveu. Ele te levou para ver filmes, ele foi te dizendo o que fazer, o que não fazer. Olhe, Ju, esse assunto acaba comigo, porque, meu Deus, é o roubo da inocência, é o roubo, é o estupro da alma, a meu ver, sabe o que fazem com mulheres abusadas? E, meu Deus, que coisa difícil. E quantas mulheres abusadas, vítimas de abuso, que seguem as suas vidas prisioneiras de exatamente o que você falou aqui. Não só de culpa, mas de se sentir com menos valor, com desvalor, e aí cai numa rotina de relacionamentos abusivos e ela acha que é aquilo mesmo que ela tem que viver, porque ela não presta, porque ela não vale nada, porque, meu Deus, porque é suja, são tantas coisas. E quanto sofrimento associado a essas mentiras. Graças ao bom Deus, você tem encontrado verdades, tem feito o seu processo de troca de verdades, não é uma mágica, então é um processo, uma caminhada que você tem que estar trabalhando até que, e você tem arrancado raízes, aquelas que são mais profundas, glória a Deus por isso. Você não terminou seu processo ainda, mas eu queria que você deixasse uma palavra para quem nos assistiu, Ju, sobre a necessidade e o quanto as pessoas precisam prestar atenção ao que se passa na sua alma, sobre as mentiras que aprisionam, sobre lentes que distorcem a realidade, como você percebe essa realidade, e sobre como isso precisa ser tratado de frente, ser encarado de frente, para poder haver, de fato, cura, restauração e libertação de vidas. Então, fale para essas pessoas que assistiram o podcast a partir da sua própria experiência. Como vocês viram, eu tive um momento que eu me sentia paralisada, na inércia e dominada pelas mentiras e pelas dores que as mentiras me causavam. Então, quando a gente recebe essa sinalização de que algo está acontecendo, que há uma agitação, a gente precisa procurar as verdades do Senhor sobre aquelas mentiras, sobre o que está acontecendo. Então, eu encorajo a você que está assistindo a buscar na palavra do Senhor essas verdades que Ele tem a respeito de você, a respeito das situações e quem Ele é, porque quem Ele é tem muita força. E às vezes, mesmo quando a gente não tem força, a gente procurar pessoas para estarem nos ajudando, e até mesmo quando a gente está meio perdido, não sei aonde ver na palavra isso, a gente pega o manual é muito precioso, eu já usei muito manual. Muito bem, faz a propaganda, João! Muito manual, eu não sabia onde estavam as coisas, e aqui já está tudo separadinho, tudo certinho, por proteção, auxílio, livramento. Então, estou precisando de uma situação de livramento. Então, a gente vem aqui que o Senhor mesmo me susterá e é Ele que me salvará. E aí a gente vem e declara. E isso aqui, a declaração da palavra viva do Senhor, ela transforma a nossa mente. Esses pensamentos, esses padrões só podem ser destruídos com a verdade. E a verdade é a palavra da verdade. Então eu encorajo você a estar buscando a palavra da verdade do Senhor sobre essas mentiras e sendo livre para voar como águia, para acessar novos níveis e acessar tudo que Ele tem para você, assim como eu estou acessando um pouco, que ainda teve uma lente assim que queria distorcer algo sobre o Senhor e sobre os planos que Ele tinha para mim. Mas eu acessei a verdade e estou fluindo, ainda no processo, lutando contra algumas coisas. Tem dias que as coisas ficam difíceis, então eu preciso declarar mais forte a verdade do Senhor sobre essas situações, porque é um processo, mas sigo declarando e vivendo o que o Senhor tem para mim. Muito bem, é isso aí, coisa linda! Olha, eu vou lançar uma mentoria em breve, quando o Senhor me der um tempinho só para fechar. E eu quero lançar até com um aplicativo, Ju, que as pessoas vão poder acessar e trabalhando a perspectiva da doutora Carolina Leaf, de 3 ciclos de 21 dias, trabalhando os seus padrões de pensamento
para que você seja liberto daqueles caminhos neurais, da circuitaria cerebral, que já construiu o caminhozinho da mentira, e que você possa ser liberto e construir novos caminhos que vão, de fato, te trazer alívio e te mudar completamente a perspectiva, o padrão de pensamento e te liberar para viver a verdade. Então, eu acredito que vai ser tão poderoso. E ore por mim, Eu creio. porque imagina você com um aplicativozinho podendo fazer Sim. todo dia. Meu Deus. Eu creio. Então, assim, que o Senhor me ajude a completar esse projeto que Ele já colocou no meu coração. Amém. No meu livro, Seja uma Mulher Forte, no capítulo 4, no 3, eu falo sobre mentiras que aprisionam. Não sei se você já leu, mas eu falo que eu dou o exemplo de uma mulher presa em mentiras. E ela foi presa que mesmo depois de ela casar, de ter filhos, de ser ordenada pastora, ela continuava presa naquela mentira, pregando a palavra e presa. Um sofrimento profundo na vida dela. E ela veio descobrir um dia, quando o Espírito Santo mostrou a mentira, mostrou a situação, mostrou a verdade, e ela, ufa, eu não nasci para destruir as vidas das pessoas. Meu Deus, olha isso, você viver. Então essa mulher vivia sobre isso. Vou destruir as pessoas. Imagina uma pastora. E eu conto isso aqui. Então, tá ali, ó, gente. A gente colocou na Shopee, frete lá embaixo. Todos os livros de Diomária Nóbrega. Seja uma mulher forte, vença suas guerras. Ele nos ouve na angústia. Você tem uma missão. Mais que palavras, 21 dias para você poder viver e desenvolver atos de fé para uma vida plena. Enfim, dê os passos que você precisa dar para que você seja realmente livre das mentiras que te aprisionam, das dores associadas a essas mentiras e assim possa viver a plenitude de Deus, porque há uma plenitude de Deus para a vida de Ju, para a minha vida e para a sua vida que nos assiste. Amém? Então, valeu o podcast, comenta aí, deixa uma mensagem para a Ju, olha que coisa linda, uma jovem, acabou de completar 18 anos, gente, e ela dizendo que no coração dela, ela queria mais de Deus. Teve uma hora que ela falou, fiquei com vontade de chorar, dizendo que coisa linda é essa, que ali com os 17, o que ela estava querendo era mais de Deus, sofrendo, mas querendo Deus. Então, gente, deixa uma mensagem para a Ju, para ela entrar aqui e ler depois e ficar assim, grata por tantos irmãos encorajando. Eu tenho aqui, por exemplo, uma mensagem da professora Neide, que botou: querida pastora Diomária, gratidão ao Senhor nosso Deus e Pai por sua preciosa vida e em se dispor a ser este canal de bênçãos em nossas vidas. Eu quero aprender sobre o espírito de orfandade, vai sair um curso daqui a pouco, tá? Sobre o espírito de orfandade, vai ser um workshop, na verdade, você pode acompanhar online aí comigo, vou passar um dia ensinando sobre ele. E você certamente vai lidar com o espírito de orfandade, porque tem questões da rejeição, então, né? E aí relacionado tanto à paternidade quanto à maternidade, e ela agradecendo, dizendo que quer participar e que Deus abençoe sua vida, quero estudar esse assunto. Então, já pensou o que é Ju ler um comentário desse com o nome dela, em nome da pastora Diomária? Ju, sua vida! Isso vai encorajar tanto, uma vez que ela precisou lidar com tantas mentiras do diabo, né? Então, seja um instrumento de Deus aí no processo de cura de Ju, tá bom? E não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações, de compartilhar esse podcast para muitas jovens, compartilhe para jovens, embora isso não tenha idade, viu? Mas, assim, jovens como Ju, compartilhe, porque se elas aprendem a lidar com isso já na juventude, gente, como vai poupar sofrimento! E, no mais, até o próximo podcast Como Águias!